Mercado digital foi um assunto que, na nossa última mesa, para quem acompanhou, já apareceu com o problema dos dados e as novas leis e regulações que vão aparecer por aí, já apareceram na Europa. Mas nessa mesa a gente vai falar sobre novas empresas, novos mecanismos e como essas novas tecnologias têm mudado o mercado de seguros no país. Para ajudar a gente a entender, então, essa questão, eu vou chamar aqui o Fernando Steller, ele é fundador e CEO da Direct One. Também vou chamar aqui o presidente do Syncor SP, o Boris Ber. Para completar o nosso painel, vou chamar ela é advogada e presidente do Grupo de Trabalho de Novas Tecnologias da Associação Internacional do Direito do Seguro, é a Glória Faria. Bom, como os nossos primeiros 2 debates, cada participante tem um tempo inicial de cerca de 10 minutos. Depois a gente abre então para as perguntas da plateia. Vou lembrar a plateia, perguntas são enviadas por escrito, é só levantar a mão que os assistentes vão recolher com vocês e a gente vai tentar fazer o máximo de perguntas possíveis no momento do debate. Fernando, por favor, com a palavra. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado a Folha CMSEG pelo convite. E eu quero começar a falar um pouco sobre esse processo de inovação com foco em blockchain, né? Por que isso muita gente está falando, poucas pessoas entendendo realmente o que é, mas está certo, é algo muito novo, então gera muitas dúvidas. Mas por que blockchain está num processo, num momento que eu acredito, alguns outros especialistas acreditam que é transformacional numa sociedade, né? Então, se você pegar as grandes mudanças, não vou falar de algo tão recente assim, mas quando apareceu a prensa de Gutenberg, nós estamos falando aí 1400, alguma coisa assim, mudou a sociedade. Todo mundo concorda, porque a informação ela era passada de um para um ou de um para poucos, né? Quando você criou a prensa, você partiu a escrever um livro, escrever um conceito, e aquilo ia para milhares, né? Então, é o primeiro conceito de escala em conhecimento que surgiu e mudou o mundo, tá? Você avança bastante, lá para 1800, teve a Revolução Industrial, também mudou o mundo, quer dizer, você trouxe eficiência, processos automatizados, que ainda é muito mecânico na época, mas aquilo mudou o mundo de novo. Nos anos 2000, aconteceu uma outra coisa muito importante, nos anos 90, né? Aconteceu uma outra coisa importante, com a construção de um protocolo de tecnologia, aí já estamos falando de tecnologia, chamado TCP/IP. Esse protocolo criou o que a gente conhece como internet hoje. E a internet também ninguém duvida ou ninguém questiona, e foi um outro momento de grande mudança e de grande quebra de paradigma, né? Então você vai evoluindo isso, a internet ela trouxe a capacidade, por exemplo, de eu mandar uma comunicação daqui para o outro lado do planeta e chegar em poucos segundos, né? Aquela capacidade que a gente tinha de escala, de multiplicação, ela exponencializou absurdamente. Existe sempre existiu na história da humanidade um outro gap entre os seres humanos que fazem negócio todos os dias, que é a confiança, né? Hoje a gente faz negócio muito parecido com o que a gente fazia na época de 1800. Porque assim, a gente já parte do princípio que eu não confio na outra pessoa que eu estou transacionando, por isso que o processo é muito cheio de contrato, por isso que tem muita fraude, por isso que o mundo ainda, para criar o seu dinheiro, precisa ter polícia, Banco Central, xerife, todo mundo olhando, e mesmo assim existe fraude, né? Então a humanidade nunca resolveu esse problema. Desde quando trocava sal lá, e sal era dinheiro, né? O salário e tal. Aí depois, quando existem sociedades que dinheiro era pedras, e quanto maior a pedra, mais rico você era. Então você imagina, tinha gente que tinha uma pedra no tamanho de um carro, ele era muito rico. Então, com todas as suas dificuldades de mobilidade desse recurso, desse ativo. O dinheiro, ele é relativamente um pouco, o dinheiro de hoje, né? Papel moeda, ele é relativamente mais eficiente do que as pedras gigantes, mas é muito ineficiente, né?
inventaram o dinheiro digital, hoje ele não existe, na verdade, cartão, essas coisas, no final no background lá você tem ainda o mesmo processo, né? Porque no fundo você tem um banco transacionando dinheiro. Quem já fez transferência eletrônica internacional sabe do que eu estou falando, o quão ineficiente, mas ineficiente no quesito de ser lento e caro. Você tem um parente lá no Japão, você quer mandar dinheiro para ele, você sofre no sentido que eu queria dar um clique aqui e tá lá agora. E por que não? Né? E por que, com tudo que nós temos, por que não? Por quê? Porque o protocolo TCP/IP, que foi o protocolo de internet, criado lá na década de 60, os primeiros papers, que virou realidade nos anos 90, e hoje a gente tem empresas gigantes em cima disso, resolveu um problema, que é o da escala da comunicação. Mas a escala da comunicação é sempre baseada em cópia. Então, olha só, se eu mando um e-mail para o Boris, ele vai chegar o quê? Uma cópia desse e-mail. Ele vai chegar, se eu anexo um documento, anexo um livro, anexo uma música, anexo qualquer coisa, eu mando para ele anexado, vai chegar lá uma cópia para ele. E se eu tivesse anexado um dinheiro, então? Eu tenho aqui um dinheiro digital, eu vou anexar no meu e-mail e vou mandar para ele. Qual que é o problema disso? Eu continuo com o dinheiro. E ele vai ter uma cópia desse dinheiro. Em termos econômicos, isso não para em pé, quebra todo um sistema. Né? E aí que estão falando, né, quer dizer, na última década foi criado um protocolo baseado para resolver um problema de um dinheiro digital chamado blockchain. O que esse protocolo resolveu? Ele resolveu exatamente esse problema que o outro protocolo, que é o protocolo da internet, nunca resolveu, né, e nem conseguiria resolver pela sua essência, que é: eu tiro algo digital que está sobre a minha propriedade, coloco na sua, e isso não fica mais comigo. Ok? Não vou entrar aqui no detalhe técnico do protocolo, porque que isso acontece. É bem interessante. Quando você entra, você fala, realmente aqui fizeram um negócio que vai mudar o mundo. E vai mudar o mundo ao ponto de você conseguir, eventualmente, passar uma microtransação daqui para o Japão, daqui para a Rússia. Tem alguém lá na Copa lá vendo, você passa isso instantaneamente. E o que acontece? Eu não preciso conhecer a outra pessoa que está lá do outro lado. Eu consigo fazer essa transação, né, e aí que vem o nome do protocolo da confiança. As coisas acontecem sem que eu tenha que assinar contrato, conhecer, ter uma organização no meio, ter xerife, ter polícia, isso simplesmente acontece. Né? Não é à toa que o valor das criptomoedas hoje, somadas, elas chegam a $500 bilhão. Né? Eu estou falando só de 10 anos de um protocolo. Tá? O que vai acontecer nos próximos 10 anos? Nós aqui, se a gente fizer todos os exercícios, nós não vamos conseguir acertar. Se isso vai ser 10 trilhões, se isso vai ser... Porque o que a gente pode dizer é que a internet demorou, desde a criação do protocolo TCP/IP, foi na década de 60, 70, até hoje, criou um negócio muito grande. Eu estou falando de 50 anos, 60 anos. O blockchain, eu estou falando de menos de 10, nós já estamos em $500 bilhão, obviamente com todo o caráter especulativo dele. Nós estamos num capítulo à parte do blockchain, que é criptomoedas, muito controverso, desregulado e tal. Não tenha dúvida que a sociedade ela vai para o lado da inovação primeiro, e depois tem os outros correm atrás, né? Quer dizer, governo, e todo mundo corre atrás. O que não dá é precar, não existe isso. Né? Tanto que todas essas grandes revoluções que eu comentei sempre houveram, são revoluções, né? Porque quando foi criada as máquinas a vapor, matavam donos das indústrias que tentavam automatizar suas fábricas. Como assim? Você vai acabar com os empregos e tal? Os funcionários iam lá e matavam ele. Você não podia ter uma máquina daquela na sua empresa. Você olha para trás e fala, ridículo, não faz sentido. Né? E ainda mais que estão falando que a inteligência artificial vai automatizar mais ainda. Né? Então, quer dizer, essas grandes mudanças criam essas revoluções, etc. E o blockchain não é muito diferente. Agora, o ponto para o mercado segurador não é nem as criptomoedas, e sim os smart contracts. Que é o fato de você conseguir transformar e digitalizar de verdade. O que é transformar e digitalizar de verdade? Imagina, a Direct One hoje, a empresa que eu fundei e toco, a gente atende, sei lá, mais de 15 seguradoras, entre algumas grandes, que entraram num processo de paperless. Né? E, poxa, quem não quer ser paperless hoje? Né? Se eu quero mandar a minha policy para o segurado, existem formas de fazer isso digitalmente, ok? Agora, se eu pegar uma policy de seguros, um contrato de adesão, imagina que eu tinha antes um papel, eu transformei esse papel num PDF. Ele virou digital.
a seguradora teve um monte de eficiência, principalmente de redução de custo, agilidade, usabilidade do cliente, etc. Chegar rápido, não precisa ficar esperando, correio e tal. Qual que é o problema disso? O problema é que o PDF digital, ele é uma cópia do papel, ele continua sendo um contrato estático, que para mudar você vai ter que ter um trabalho muito grande. O smart contract vem dessa essência de ser 100% digital, mas ele é auto-executável, o que parece meio complexo de entender, mas já existem cases relacionados a isso. Um exemplo é, imagina que eu tenho um carro Tesla e ele é conectado, e na medida que eu estou segurado 100 km da capital, e esse carro, como ele é conectado, ele está ligado a um smart contract. Imagina que o smart contract é a minha pólice. Quando eu saio 100 km da capital, como ele está ligado via GPS, o que ele vai acontecer? Ele vai fazer um endosso automático. Eu não tenho que entrar, pedir, fazer, como que eu faço, não, é automático. Por quê? Porque a regra ela já é executada no próprio contrato. Então você acaba tendo o que é a essência do blockchain, que é o ledger. O que é a palavra ledger? É como se fosse o razão. O que é um razão na contabilidade? Todo débito tem um crédito e toda transação ela é intrinsecamente relacionada à anterior. Então, muito parecido com, as coisas elas vão se... Por isso que tem o nome de chain, né? Porque são cadeias. Então, quer dizer, você consegue auditar, você consegue voltar, aquilo não é... Você não deleta, você não frauda, né? Então, você imagina que essa simples alteração que eu falei, né, de você pegar uma apólice e transformá-la, criar um endosso, que na verdade é um novo contrato, e esse contrato ele já pode ter várias regras, que é, por exemplo, se eu sair 100 km da capital, auto-executa e me cobra. Não, ou não, já me deixa sem cobertura. Então, a hora que eu bati meu carro a 300 km da capital, o GPS já falou que eu já estou a 300, então não tem discussão, não tem claims, não tem sinistro, né? Ou não, tem. Então, quer dizer, e ninguém vai duvidar, porque aquilo estava rodando no protocolo da confiança, que é o protocolo do blockchain. E isso começa a dar uma ideia de disrupção nesse mercado, por exemplo, de microseguros, por exemplo. Imagina que exemplos daqueles seguros atraso de voo. Então, eu tenho lá uma pólice, atrasou meu voo 10 minutos, eu ganho alguma coisa, né? Isso dá para ser 100% automatizado dentro de smart contracts. Como? Atraso de voo, existe o que no blockchain é um outro conceito dentro do blockchain chamado Oracle, né, o Oráculos. E um atraso de um voo, existe fontes confiáveis do governo, das próprias agências, tal, que aquilo vai falar, isso é isso. Existe isso também para catástrofes, teve terremoto. Como que eu vou executar um contrato se teve ou não terremoto? Existe o Oracle. Né? O Oracle no blockchain é terremoto, sei lá, deve ter alguma fonte confiável, você consulta em 3, as 3 confirmaram que teve o terremoto X em tal região, executa o contrato. O que pode ser executar o contrato? Já depositar o dinheiro diretamente na minha conta. Se isso for cryptocurrency, melhor ainda, já vem da minha casa, já vem da minha wallet digital. Então, eu queria só deixar esse recado que o momento que nós estamos é um momento que a gente nem consegue entender o que vai acontecer, muito parecido se você estivesse lá na década de 60, 70, tentando entender o que é ser o TCP/IP, você nunca conseguiria imaginar que ia ter hoje um Facebook, um Google, né, essas empresas. Então, o momento do blockchain é esse, a gente não consegue entender, mas a gente sabe que a revolução já começou. Obrigado, Fernando. A gente volta a conversar na hora do debate com as perguntas. Glória, por favor. Bom, Glória, o microfone. Bom dia a todos. Eu quero agradecer à Folha o convite. É uma excelente oportunidade para a gente debater esse assunto. Eu vou pegar o gancho na fala do Fernando, quando ele falou das 4 revoluções industriais, né? E a quarta é exatamente essa que marcadamente tem a blockchain como tecnologia que carreia essa quarta revolução. Existe um livro chamado A Quarta Revolução Industrial que é extremamente... primeiro que é de fácil leitura e é bastante interessante. E o seu autor diz o seguinte: a quarta revolução industrial não está mudando apenas o que fazemos, mas também quem somos. Então a mudança está afetando as novas tecnologias.
que entraram na vida da gente, e cada vez mais a gente abre portas e janelas para elas invadirem os nossos espaços, elas trouxeram mudanças incríveis e vão trazer muitas mais. Eu sou uma pessoa basicamente otimista e sempre acho que toda mudança é uma grande oportunidade. Então eu vejo isso como novas coisas acontecendo, espaços novos sendo abertos para as empresas de seguro, que podem criar vários novos produtos, que podem comercializar esses produtos de várias novas maneiras e que também vai permitir um grande número de novos entrantes, né? Novos entrantes que eu acredito que sejam, na sua grande maioria, pelo menos a gente tem que falar de um futuro muito pertinho, né? Porque o futuro já chegou. Em termos de nova tecnologia, o amanhã é quase obsoleto. No que você chega às 7 horas da noite, o que aconteceu às 6 da manhã, muitas vezes já não vale mais. Ou não vale mais, ou já está ultrapassado por uma nova tecnologia. Mas então, dentro desse quadro, eu vejo muitas oportunidades para o mercado segurador como um todo. Muitas transformações. As seguradoras vão ter que se renovar e se reinventar, da mesma forma que eu também acredito que os corretores terão que se renovar e se reinventar. Mas dentro desse panorama todo, nós já temos coisas acontecendo. A digitalização dentro das empresas é uma realidade, ela tem apenas diferenças de graus entre as empresas. E se, por exemplo, me perguntarem, em 10 anos todas as seguradoras serão puramente digital, não sei dizer. Mas eu acho que ainda durante bastante tempo haverá um convívio entre seguradoras mais ou menos digitalizadas e seguradoras digitalizadas natas, isso é, todos os processos digitalizados. Essas mudanças, essas transformações, a gente já viu vários outros setores passarem e estarem passando por elas. Isso não é uma coisa que atinge um único mercado, não. Atinge a todos nós, inclusive como pessoas físicas. Na área de direito, que é a minha área, quando eu estava na faculdade, você imaginar um escritório um escritório bem sucedido sem um enorme arquivo, com milhares de pastas, era inconcebível. Hoje você tem escritórios, sobretudo escritórios que tratam ações, processos massificados, né, de massa, de grande volume, que não tem um papel na mesa dos seus advogados. Tem o seu computador, tem mais notebook, às vezes 2 telas, mas papel não tem. Então, todas essas mudanças, elas são muito grandes, muito surpreendentes, mas elas acabam sendo digeridas, até por todos. Por mim, por exemplo, que sou presidente do GNT de Novas Tecnologias na minha idade. Isso é quase uma ironia, mas eu consegui sair correndo e chegar porque me encanta, porque me atrai, porque o que eu faço na minha empresa é alguma coisa que precisa disso. E aí eu acho que eu vou deixar o resto. Depois eu queria falar muito sobre os novos produtos, né? Sobretudo os seguros para riscos cibernéticos, que são uma realidade, que a gente já tem 6 seguradoras trabalhando a todo vapor nisso. O número de apólices aumentou 200% de 2017 para 2018. A gente pode imputar isso a uma série de coisas, inclusive ao WannaCry, que foi um ataque, uma violação de dados brutal, que nós tivemos no ano passado, em maio, né? Março, maio. Mas todo mundo hoje em dia se sente ameaçado, né? Dentro de uma empresa, os seus dirigentes colocam entre os 5 maiores riscos o risco cibernético. Então todo mundo se preocupa, há uma procura bastante grande pelo seguro cibernético, pelo seguro de riscos cibernéticos, que já existe de uma certa forma há cerca de uns 10 anos, mas ele era mais ou menos como é que eu vou dizer, um apêndice, ou uma cobertura acessória aos grandes riscos. Então,
praticamente todas as empresas que têm um seguro grande risco têm uma responsabilidade civil para riscos cibernéticos na sua apólice, mas elas estão já fazendo uma apólice específica para riscos cibernéticos, como também apólices específicas para D&O, e tudo isso convivendo com a questão do compliance, que cada vez é mais exigido, e que depois dessa nova diretiva europeia, porque em 95 foi a primeira diretiva sobre proteção de dados pessoais na União Europeia, e agora ela foi substituída no último dia 28 de maio pela GDPR, né, que essa sigla vai, porque o nome é mais grandinho, mas GDPR já dá para guardar, e que todo mundo está estudando isso, os escritórios de advocacia, as empresas todas, porque dessa vez a diretiva determina que dado de qualquer cidadão da União Europeia ou de cidadão que tem dupla cidadania, e uma delas é a europeia, ele aonde ele estiver, quem estiver guardando, quem estiver transacionando, quem estiver armazenando, quem estiver captando e coletando esses dados, tem que cumprir as determinações da GDPR. E a GDPR tem multas fabulosas, que vão de 4% do faturamento bruto de uma empresa até 20 milhões de euros. Então, é bastante algo para se preocupar. Então, o cenário é esse, e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas que eu vou adorar. E tentar entender, o que não é fácil, o impacto de tudo isso que está acontecendo para a distribuição, para o corretor de seguros. E para isso nós temos que fazer alguns pilares dessa minha conversa, para que a gente entenda um pouquinho melhor. Em primeiro lugar, se eu olhar a massa dos corretores de seguros, eu vou colar aqui um pouquinho, 90% dos corretores de seguros ainda usam o telefone para se comunicar com os clientes. 85% fazem uso e mau uso das redes sociais, especialmente o Facebook. 45% apenas utilizam um software de gestão e apenas 62% digitalizam os seus documentos e quase 50% possuem algum mecanismo de multicálculo. Ou seja, a gente já vê aqui nesse primeiro dado que nós temos uma distância muito grande do que a gente quer conversar. É claro que quebrar paradigma não é fácil. Então, voltando para os pilares, eu tenho a cada dia novidades surgindo. E essas novidades ativam um sentimento do corretor, que é um pânico, que é uma síndrome do pânico, que aquilo vai acabar com ele. Então, eu já quero deixar minha primeira opinião. As inovações digitais vão transformar, mas não acabam com o corretor de seguros. O corretor de seguros, ele ainda é, principalmente em alguns tipos de seguro, os seguros mais costumeiros, os seguros mais usuais, responsável pela grande distribuição. O corretor de seguros, em média, tem o índice de renovação, 90% da sua base ele consegue renovar, o que mostra a eficiência do modelo atual. Claro que as novidades estão chegando. Então, quando chega uma novidade, a primeira pergunta é se isso vai acabar comigo, o corretor. A segunda pergunta também na síndrome do medo, é o que aquela companhia ou o que aquela startup está querendo fazer. O que ela vai dificultar a minha vida. Ele jamais consegue olhar o que ela pode facilitar. Uma grande parte dos aplicativos, das ferramentas, das novidades que a gente recebe no dia a dia da corretora, e o Syncor São Paulo criou, comandada pelo Marcelo Blay, da Minuto, uma comissão de tecnologia para receber todas essas inovações, para tentar colaborar até com as startups, dando o ponto de vista da distribuição, para trazer isso numa forma até própria do sindicato, de um custo menor, de uma associação, de uma comercialização melhor, para facilitar a vida do corretor. Então, se a gente pegar fato recente, 2 seguradoras lançaram um aplicativo sensacional, no meu modo de ver, aonde eu cliente ou não cliente, vou lá, me cadastro, e aquilo que eu informava, quanto eu rodo, aonde eu rodo, quem usa o carro, como é que eu dirijo, tudo que eu punha no papel, deixou de estar no papel, então eu vou ter um preço já baseado nessas informações. Para quem viveu nesses 43 anos de corretagem de seguros, aonde a taxa de São José do Rio Preto, do Rio de Janeiro e de São Paulo era igual, olha o que nós estamos falando. Eu ainda
tenho a esperança de que nós vamos melhorar ainda mais. Antigamente, você segurado, não podia tirar o seu carro da garagem enquanto o vistoriador da companhia não fosse até a sua casa fazer vistoria. E hoje você tem a foto, mandando a foto, você já está resolvido, porque quando ele colocou lá o CPF, já teve ali toda a minha vida moral registrada, já sabe o meu risco moral, então o risco moral começa a acabar com uma das defesas do corretor, que é o perfil do segurado. Ele começa a realmente agilizar. No momento em que eu quero dar um pós-venda, por exemplo, no seguro-saúde, e eu tenho uma companhia que me oferece ao segurado, ao cliente final, encaminhar o seu documento pelo celular e receber o reembolso, claro, vai devolver para o corretor aquilo que ele perdeu nos últimos anos, que é o tempo. O corretor recebeu, por parte das seguradoras, uma responsabilidade acima do tempo e do trabalho enorme perto do que ele deveria fazer. Muitos trabalhos que a seguradora deveria fazer, ou o que o mercado poderia absorver, foram transferidos realmente direto para o corretor, o que tira ou exige dele um investimento em administrar o seu negócio muito maior do que ele precisaria como um agente, como um intermediário nato, que é a função. O corretor é vítima, às vezes, da sua própria armadilha, quando cria o multicálculo, depois ele vai estampar preço, depois ele começa a vender mais barato, mas isso só foi possível graças a uma tecnologia. Então eu acredito que todas essas tecnologias, elas vão trazer um benefício para a distribuição, elas vão dar uma satisfação maior para o segurado, uma sensação de serviço muito mais rápida, com tudo isso que o Fernando falou, sem dúvida nenhuma. Não vai mais se investigar um sinistro que ocorreu numa estrada, porque você já vai saber, você já vai tirar e vai dar ao produto muito mais credibilidade. Então a gente está vivendo o mundo, vamos chamar, da fantasia, o mundo virtual, e em contrapartida nós temos um mundo real. Mas eu acredito que a gente tenha realmente um final promissor dentro disso, se todo mundo mudar a postura, se todo mundo se atualizar e perder o medo de evoluir. E obrigado, Boris. Falando sobre a evolução dos produtos, a Glória falou um pouquinho sobre novos produtos. Glória, uma primeira pergunta para você que veio da plateia, e daí eu já queria que você comentasse então sobre a tendência para esses novos produtos que são possíveis com as novas tecnologias. A pergunta é a seguinte: é possível a contratação de seguro contra risco cibernético por pessoa física? E daí um comentário sobre novos produtos, e os demais participantes também fiquem à vontade. Infelizmente ainda não. Mas eu acho que com o interesse aumentando e com... hoje até, eu acho que foi o Pedro que falou que não, foi a Paula, que o Brasil é o segundo no mundo a sofrer ataques cibernéticos, né? A ter ataques de hackers. E isso, quando esses ataques ocorrem, eles pegam as empresas e indiretamente pessoas físicas, mas muitas vezes pegam diretamente as pessoas físicas. E tem exemplos que às vezes a gente não consegue imaginar, mas quando você sabe, quando você ouve falar... Eu gosto muito de ler livros policiais e gosto muito e estava lendo um agora que é especificamente sobre questões de advogado, e o nome em português é O Advogado Rebelde. E são várias histórias de um advogado criminal. E, inclusive, ele vai defender uma situação em que um homem de 76 anos tem a sua casa invadida pela SWAT. Isso é passado tudo nos Estados Unidos, é óbvio. E tem sua casa invadida, ele é um ex-militar, ele, óbvio, tem sua arma, como quase todo norte-americano tem a sua casa, e ele ouve aquele barulho, é uma casa de 2 andares, ele está dormindo com a mulher, desce e houve uma invasão de 4 agentes da SWAT pela parte posterior da casa e 4 pela porta da frente, matam um cachorro, ele atira, fere um policial, e um dos agentes da SWAT mata a mulher dele. E este homem, pelas leis americanas, esse proprietário dessa casa, que teve sua casa invadida, ele sofre um processo, porque, em princípio, a lei americana dá como presumida a culpa de alguém que fere um policial.
E isso tudo ocorre porque a SWAT ou outros órgãos americanos descobrem que está havendo uma venda de drogas pela internet e que está sendo feita do computador deste homem de 76 anos. Isso está sendo feita pelo vizinho de 19 anos que hackeou, que entrou dentro do computador dele e está há 2 anos utilizando isso. Óbvio, isso é uma trama, né, de um livrinho de mistério para divertir a gente. Mas isso é uma coisa que pode acontecer. Isso não é uma coisa difícil de acontecer, você ser imputado em um crime, né, porque alguém invadiu o seu computador e pegou os seus dados e está utilizando a sua rede de Wi-Fi, ou o que quer que seja. Como você também, a maior quantidade de roubos, eu acho que 70% dos roubos que são de dados, eles têm a ver com propriedade industrial. As empresas têm como propriedade intangível 70% de tudo que é delas. Então, 70% está, como é que se diz? Está vulnerável, exatamente a palavra, obrigada. Está vulnerável a sofrer esses hackeamentos. Então, o que eu vejo é isso, eu vejo um aumento que só vai, pelo menos essa escala, ainda vai demorar bastante tempo até atingir um percentual de mercado que chegue a quase 100% em relação à empresa. E acho que vai começar a haver também os produtos de seguro pessoal. Porque, por exemplo, um professor que faz toda a sua prova no computador, ele pode ter hackeado por um aluno que tenha, né, quer dizer, há inúmeras hipóteses, algumas mais plausíveis e outras nem tanto. Mas eu acho que vai chegar e não vai demorar muito o dia em que já vai ser oferecido esse produto para a pessoa física. Por favor, Boris. Eu queria pegar um gancho, Maria da Glória, de outros produtos, né? E você trazer na distribuição mais básica, que, por exemplo, o crescimento das associações de proteção, que são ilegais, que são fraudulentas, que são empresas que lesam o consumidor. Por que elas ocorreram? No momento de aquecimento do mercado, o mercado vendendo seguro de automóvel a rodo, começa a escolher o que quer, expulsa aquele senhor de 64 anos, que tem um Corolla de 9 anos, ele já não tem preço para continuar seguro, há uma incapacidade da indústria de criar um produto para isso. Surge um ente qualquer que cria essa possibilidade, vai lá e começa a detonar a imagem, causar o dano e obtém sucesso. Agora, uma reversão na Câmara Federal, talvez a gente conseguiu realmente resolver esse problema. A SUSEP se desimpedida, o Ministério Público não tem condição e a gente convive com a irregularidade. Muito importante que tem que ocorrer e que um de vocês mencionou en passant, é a questão da regulamentação disso. Como é que vai se regular as novas tecnologias? Porque o que acontece é que você vai ter que ter uma medida que você não ingesse, porque senão você vai impedir que haja um avanço tão rápido, tão positivo e que atenda tanto a todos os anseios dos novos consumidores. Porque a gente também sabe que tem uma faixa de gente jovem que na minha opinião, serão o grosso dos novos entrantes, inclusive da classe C e D, com seguros, que era o antigo microseguro, que são hoje em dia seguros inclusivos, né? Que vão precisar de que existam esses produtos e que eles tenham a rapidez e a agilidade que uma regulação muito rígida não vai permitir. Então, eu acho que esse olhar sobre a regulação também é uma coisa que vai ser muito importante. Mas também posso dar uma boa notícia, porque a SUSEP também está atenta a isso. A SUSEP tem uma comissão que trata de insurtechs, que trata de novas tecnologias. Eu acho que todo mundo tem que se falar muito bem e muito para que essa, né, agora que a informação é tão fácil de chegar a todos, a gente possa explorar também esse aspecto. Fernando, só antes de você falar, a Glória comentou o caso
do computador hackeado, do livro, mas tem um caso num site de tecnologia, não sei se vocês sabem, mas com as casas inteligentes, as pessoas controlam temperatura, fechadura, música, tudo por um sistema de voz, ou enfim, por celular. E começaram a aparecer relatos de pessoas que terminaram um relacionamento e o ex-namorado ou ex-namorada fazia um inferno, né? Aumentava a temperatura, diminuía, trancava, deixava a pessoa para fora. Enfim, não sei se o seguro de imóvel hoje contemplaria... Para namorada? teria que ser voltado para relacionamento. É um tipo de produto que tem uma geração grande precisando de alguma segurança com relação a isso e não sei se existe um produto que... O que acontece é que os produtos têm bastante segurança e eu acho que ele pode falar bastante sobre isso, a questão da segurança. Mas sempre vai haver um hacker mais esperto que pode entrar. Como eles acham que você pode matar alguém à distância em função do marca-passo. Você pode interferir no marca-passo, criar uma arritmia e matar aquela pessoa. Tudo o que antigamente a gente ia ao cinema, né, para ver, hoje em dia não, a gente abre o jornal e sabe o que está acontecendo. O que é muito importante que a Glória falou, é que ela falou de um problema, né? É um problema que existe hoje na nossa sociedade, que as grandes seguradoras, as grandes empresas, até pelo tamanho e pelo porte, os incumbentes, como é chamado, não conseguem responder na mesma velocidade. O momento que nós estamos é importante porque 3 garotos podem se juntar numa garagem e criar uma insurtech. Obviamente, no Brasil, não vai ser tão fácil, porque ele vai ter que ter 10, 15, 20 milhões ali depositado, ou seja, para abrir uma seguradora não é fácil. E aí já existe os comitês que já estão criando um laboratório, as insurtechs nós vamos olhar de um jeito diferente, porque o que a gente não pode é tolher a inovação, né? E resolver o problema disso da nossa sociedade. Insurtech, o nosso mercado, ele é tão tradicional que as insurtechs, elas não são, elas não têm aquela característica tão disruptiva como tem fintechs, por exemplo. As insurtechs que a gente tem várias insurtechs que são ligadas a corretoras de seguro, então elas melhoram processos internos, melhoram venda, fazem uma série. Na verdade, essa missão que se diz da nova tecnologia, que é facilitar, melhorar, agilizar os processos e a vida de todo mundo, nas insurtechs é uma coisa que acontece. A gente tem insurtech dedicada à melhora de processos dentro de seguradora, nas corretoras e sempre com uma ligação para elas também terem um contorno jurídico, um contorno legal que permitam existir, né? Eu queria que vocês definissem uma insurtech. Eu sei o que é, mas só para... Até agora citou as fintechs, mas tem uma breve definição do que é esse tipo de empresa, como ela funciona, o que ela oferece? Acho que é uma startup voltada ao ramo do mercado segurador, né? E a definição de startup, ela é sempre ligada à tecnologia, na maioria das vezes, né? E o conceito de startup é isso. E ele está relacionado a algo que cresce muito rápido. E que, com todo o conceito do pivotamento, né? Como falar, se precisar mudar ao longo do caminho, eu estou construindo algo que eu não sei bem o que é. E pegando surfando essa onda de grande crescimento que a tecnologia traz. Então, tem até um conceito lá no Vale do Silício, né, que nos primeiros 5 anos, muitas empresas, elas triplicam, dobram. E em 5 anos ela vira uma unicórnio. O que é uma unicórnio? Uma startup que vale $1 bilhão. Olha só, já é possível, existem vários exemplos nos Estados Unidos. Em 5 anos o cara cria um negócio de $1 bilhão. Olha só, eu tenho uma definição aqui que eu achei muito boa. Diz assim, olha, são empresas de soluções tecnológicas que se utilizam de aplicativos, softwares e dispositivos ou aparelhos que auxiliam e otimizam processos, todas elas direcionadas ao mercado de seguros. E aqui, insurtechs brasileiros, nós já estamos mais de 60. Em agosto do ano passado, tinha 14, mapeada pela Câmara... A gente sempre tem que dizer quem foi que falou isso, né? A Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. 14 em agosto e agora a gente sabe que tem mais de 60. Agora, em alguns setores, as startups crescem muito, acabam engolindo outras empresas tradicionais. Isso tem um horizonte disso no ramo de seguros ou não? Acabaram de comprar uma, né? 2 se juntaram. Sabe que o grande receio dos grandes bancos, das grandes seguradoras, não é nem tanto as startups. Porque as startups, você está falando de empresas muito grandes versus empresas muito pequenas. E depois de um tempo ela pode mudar muito e
e virar alguma coisa. O que a gente está vendo é grandes seguradoras se associarem a startups, como canal de distribuição, como canal de tecnologia, etc. Mas sabe qual que é o grande receio? Não digo medo, né? O grande receio são as pure techs mesmo. A hora que a Amazon falar, eu vou virar uma seguradora, opa, vou ficar com medo. A hora que a Apple falar, agora eu vou virar um banco, fizeram uma pesquisa. Você preferia ter seu banco tradicional, ou se o Google agora virar um banco, 90% falaram, não, eu vou usar o banco do Google, porque eu sei que vai ser rápido, vai ser dinâmico, tudo vai funcionar, né? Então, esse é um grande medo. E já estão falando, né? Essas empresas começam a crescer muito, começam a ter que diversificar, né? E o mercado financeiro é um mercado fabuloso, né? Grande. Melhor definição. Melhor definição do que ambos deram aqui, fica difícil de dar, mas eu acho que as seguradoras estão realmente com um olho na sardinha, um olho no gato. Elas olham a movimentação desses grupos grandes que podem realmente virar uma ameaça real, mas a preocupação, e eu tenho conversado com muitos presidentes de seguradoras, está realmente usar a tecnologia para melhorar o seu relacionamento com o consumidor, com o segurado e principalmente com o corretor. Gente, ainda há uma duplicidade de trabalho gigante, ainda há uma perda de tempo gigante e tecnologia pode resolver muito rapidamente. Então, a preocupação acho que é essa, facilitar a vida do corretor para que ele seja um parceiro mais importante daquela que lhe facilita a vida e depois a preocupação com novas concorrências. Mas eu acho que isso para mim é muito claro. Nenhuma das pessoas, nenhum dos presidentes de companhias que eu conversei respondeu diferentemente disso. Obrigado, Boris. Uma pergunta da plateia. Assim como as empresas e os produtos vão evoluir, é natural, qual é o que vocês veem para o perfil do corretor, que habilidades ele tem que ter e a pessoa que estipula um prazo para daqui a 10 anos? Quanto vai mudar? Antes de passar, eu quero só deixar um ponto, quer dizer, o corretor ele continua sendo muito importante porque resolve um problema, que é vender. E vender é o principal problema de qualquer negócio. Se você não vende, você não tem mais nada. Então você pensa num banco, por que um banco, o Bank Assurance é algo importante? Porque a agência está espalhada e o gerente ali ele faz um papel de um corretor, na maioria das vezes, distribuindo isso. E os bancos que têm seguradora acabam sendo muito grandes. Quem não tem uma rede bancária, tem os corretores. Os corretores estão espalhados no Brasil inteiro, vendendo. Agora, obviamente, como o Boris falou, ele não pode continuar fazendo sempre da forma que sempre fez. Então, a tecnologia está mexendo um pouco com esse processo. Se você pegar, principalmente uma seguradora grande de banco, ela coloca corretor dentro das suas agências, o que reflete. Primeiro, sai mais barato. Vamos nos iludir que é mera simpatia. O foco no negócio é realmente saber as diferenças do mercado, saber o que é aquele produto que ele está ofertando, treinamento, mas ele também é protegido pela lei. Antes até da reforma trabalhista, ele já era protegido. Eu sou uma pessoa jurídica, dentro de outra pessoa jurídica, eu tenho um contrato, eu não trago um passivo trabalhista terrível nos anos anteriores para essa mesma empresa, né, de questões de reclamações trabalhistas. Então, é ainda a melhor solução. O Fernando colocou bem, nós temos corretor de seguro em qualquer lugar do Brasil. Qualquer cidadezinha do Acre, lá tem um corretor de seguros fazendo algum tipo de distribuição. E levando realmente, de um tempo para cá, não muito tempo para cá, essas novas soluções de seguro. O cara que está hoje no Tocantins, o cara que está precisado, ele é um profundo, o corretor é um profundo conhecedor do agro. Ele é um profundo conhecedor. Se você visitar uma corretora nessas regiões, você vai ficar se impressionado. Se você pegar aqui em Anguera, vai para Ribeirão, você vê hoje corretores super especializados em usina, em foco realmente daquela região. Então, eu sempre falo isso, né? Nos Estados Unidos, a gente tem vocações da cidade, né? Aqui, se pegar Águas de Lindóia, a vocação é turismo, é hotel. O corretor está achando a sua vocação também dentro da sua regionalização. Mas essa proteção ela realmente pode acabar. Nós tivemos aí recentemente uma plataforma que a gente não encontrava juridicamente em nenhuma definição dentro do seguro, né? Quer dizer, uma plataforma vendendo, eu não sou segurador, eu não sou corretor, eu falo mal de corretor, quem eu sou, eu não sei. Eu tinha que primeiro adivinhar quem era essa pessoa, não.
milhões de reais investidos nessa plataforma, com sucesso aí dito como pífio, né? Mas são ameaças que vêm realmente com a tecnologia, com o dinheiro e buscar uma nova forma. Mas eu acho que quem não mudar vai ter problema, isso não tem a menor dúvida. Glória? Como eu disse naqueles primeiros 10 minutos, todo mundo vai ter que se renovar e se reinventar. E algumas coisas já podem ser previstas, mas vão surgir outras formas que a gente hoje não está nem imaginando, né? Como há 5 anos atrás, uma série de coisas que se tem hoje não se tinha a menor ideia. Então, eu acho que é uma questão mesmo de se reinventar. O papel do corretor, eu acho que ele vai ter que se especializar cada vez mais. Ele vai ter que criar a sua necessidade junto àquele cliente novo, junto àquele consumidor novo, aos entrantes, para ele colocar mais gente ainda dentro do seu portfólio. Esse é o grande desafio. A seguradora vai ter que criar novos produtos e vai ter que ter agilidade, vai ter que trabalhar pós-venda, uma série de coisas. E é uma coisa que as seguradoras estão fazendo, essa busca no mercado de o que essas novas gerações, o que os novos entrantes querem como produto, né? Porque cada vez mais ele quer alguma coisa que caiba no bolso dele, que ele acha que está pagando um preço justo, porque só está pagando o pedaço que ele quer. Muitas vezes ele não quer um produto mais completo. É uma coisa quase contraditória, porque ele quer tudo muito rápido e tailor-made. E é isso, essa é a resposta que vai ter que se achar. Como eu falei na minha fala logo no começo, quer dizer, quando a inovação vem, não tem o que fazer. Não tem, em resposta a um problema da sociedade, não tem lei que segura. Um exemplo muito é o Uber, né? Porque tem uma lei de táxi, etc. Volto a dizer o que o Boris falou, quer dizer, o táxi não acabou, mas hoje a gente tem no mundo de 25 a 30 milhões de corridas por dia, feitas em Uber e Lyft, né? Não só Uber, ou seja, naquela categoria. Está convivendo com os táxis, mas ninguém duvida que desafiou. Desafiou ao ponto, olha, muda seu jeito de ser, também faz o seu aplicativo, aí veio o 99, etc. Então chacoalha, né? Em resposta à sociedade. Mas a lei não segura, né? Segura por um tempo, tem briga, etc. Mas depois a sociedade pressiona de um jeito que muda, né? Então... Eu queria só corroborar o que a Maria da Glória falou. Nós temos mais gente fora do que dentro. Nós temos que trazer esse pessoal que não tem nenhum seguro, quer por questão de conhecimento, econômica. E isso é comprovado por essas empresas, ou pela geração de lead, ou por uma outra forma de captação. A grande, enorme maioria desses clientes captados fazem o seu primeiro seguro. Isso, a Minuto comprova isso para a gente com maior tranquilidade. Normalmente, aquele cara que nunca contratou seguro, ele vai através de uma empresa com essa tecnologia de preço, de comparativo, mas quer o serviço, quer, e fecha não pela internet, fecha multicanal, mas é o primeiro seguro que ele está fazendo. Então esse é o grande desafio. Tudo que nós estamos falando de o corretor mudar, novas tecnologias, quebrar paradigmas, tem que olhar o que está lá fora, que pode vir e crescer muito no nosso mercado. E nesse sentido, eu acho que nós somos mega atrasados, nós somos super atrasados e tem muita coisa para fazer. A gente falou de tecnologias voltadas especificamente para a área do setor, mas até o Fernando citou o Uber. Existe um movimento de que, sei lá, as pessoas trocando o carro próprio pelo Uber, elas não vão querer o seguro do carro, porque não tem mais um carro, mas vão querer proteger o eletrônico, vão procurar outros produtos. Existe essa mudança de direção das empresas? As pesquisas que são feitas com a geração X e Y, porque a seguinte ainda está muito novinha, não dirige, mas você já viu o fenômeno, sobretudo pessoal entre 20 e 30 anos, muitos já não têm mais carro. Meu filho, o sonho dele era fazer 18 anos para entrar na faculdade para ganhar um carro. Hoje em dia, a minha neta tem... Ai, que horror, agora eu vou confessar. A minha neta tem 20, nem tirou a carteira de habilitação. Vou de Uber. Não, eu vou beber, vou tomar cerveja. Não, vou voltar de Uber. Então, realmente isso está mudando, né? Eu acho que
a coisa da propriedade está tomando um contorno um pouco diferente. Tem o caso do Airbnb, que já são 150 milhões, não, 150 mil, né? Não pode ser 100, por dia também. Essas estatísticas não são tão claras. O que traz também, eu vou comprar uma casa na praia. Se eu comprasse uma casa na praia, eu poderia ter um seguro residencial, né? Não, eu vou comprar vou usar o Airbnb. Agora também, e a pessoa que é o dono do carro do Uber, ou o dono da casa que aluga para várias pessoas, o risco não aumenta? Então o produto também tem que mudar. A telemetria talvez seja aí o próximo paradigma, eu estou usando bastante essa palavra, a ser quebrado. A gente teve outro dia uma demanda de carros compartilhados, né? Aí você vai na seguradora e fala assim, olha, eu tenho aqui uma demanda do carro compartilhado, que ela começa a olhar para você e fala, tá, como é que eu precifico? Qualquer um dirige o carro. Há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, eu fui para Israel e lá tinha carro compartilhado com seguro sem problema nenhum. Ou seja, nós temos que abrir realmente a cabeça. O medo, né, é muito mais fácil, e no mercado crescente, você precificar e vai corrigindo, muda a tarifa, que ainda é feita, hoje algumas seguradoras já, muito mais por matemáticos do que por técnicos, e vem mostrando sucesso, erra rápido, conserta rápido e resolve rápido. Isso está mudando. Hoje as tarifas já não são feitas por aquele, não, eu fui gerente, eu fui não sei o que, eu manjo, tal. Não, hoje são números realmente feitos de uma forma, com tecnologia, de uma maneira muito rápida. Mas se eu não tiver a telemetria, eu não consigo realmente diferenciar. Meu carro já é alugado, eu já não tenho mais carro. Eu nunca na minha vida, também não vou entregar qual foi meu primeiro carro, né? Foi um Gordini. Quando eu vendi o Gordini para comprar um Chevetinho, o dinheiro que eu vendi o Gordini, eu paguei o seguro do Chevette. E eu não trabalhava com seguro, eu já fiquei bravo naquela época. Mas se a gente não pensar em outras formas de cobrar, outras formas de tarifar, e hoje tem tecnologia, falada aqui para o Fernando, suficiente para isso. Nesse caso, se você soma, né, a cloud computing como pano de fundo, mas em cima rodando Big Data, porque você falou, essa empresa de Israel, por exemplo, ela já tem um histórico de 1, 2, 3 anos, ela sabe exatamente o risco, já passou tudo que é tipo de gente lá, né? Então ela já fez um cálculo e podendo ser, inclusive, por corrida, né? Essa corrida é tanto, aquela corrida é tanto, porque mudou o local, mudou a pessoa, né? E aí você traz também o conceito do IoT, que você falou da telemetria, porque quando você tem o IoT, que é a internet das coisas, você dá a capacidade aos devices, aos aparelhos, a se comunicarem em tempo real. Então olha só, tudo isso você nem pode pensar daqui para frente não usar, né? Já tem, por exemplo, aplicativo que você coloca no carro que faz a mensuração da maneira como você dirige, o quanto você dirige, e já calcula para o mês seguinte o valor. E todo mês vai fazendo isso. E debaixo do blockchain que faz o contrato inteligente. Então, junta isso tudo e aí a gente vive nisso. Agora, a gente já caminha para o final. Tem uma última pergunta também. Foi um assunto bastante falado na primeira mesa, que o brasileiro, enfim, não tem essa cultura do seguro. Essas novas tecnologias, a forma de se comunicar ou de tornar mais fácil o acesso, elas podem ajudar a alcançar uma parcela maior da população? Como isso pode ser feito? Olha, o marketing, hoje em dia, não só das companhias seguradoras, mas de qualquer empresa que venda qualquer coisa, depende barbaramente de nova tecnologia. É questão dos algoritmos. Você monta um algoritmo dentro de determinadas faixas e esse algoritmo vai ser montado pelos teus dados que você mesmo oferece no Face, no Instagram, tem um monte de redes sociais e outras, WhatsApp, em que são capturados os dados, são montados os algoritmos e aí as empresas começam a saber o que as pessoas estão interessadas em comprar. O que é atrativo? Como você pode chamar atenção? Como você pode mostrar que aquele seu produto é interessante para aquela pessoa, para aquele grupo? O marketing eu acho que é onde está nadando de braçada é a área de marketing. Outra área que também, não esqueça, outra área que eu acho que também ela pode aproveitar barbaramente essa parte tecnológica é você avaliar a tua questão concorrencial.
Você vai medindo, né, como está o mercado, quem é teu concorrente nesse ou naquele produto, como é que você pode atingir um número maior, como você pode fidelizar os teus segurados. Então, vai por aí. Uma questão, uma característica do Brasil perante outros BRICS, né? Quer dizer, tem uma base da pirâmide muito grande que não tem acesso a esses produtos, muitas vezes por causa de preço, né? O microseguro nunca deu certo, por quê? Porque como que eu vou vender um microseguro se o custo de emissão, se eu tiver que imprimir e postar, fica perto de R$2? Se eu cobrar, é mais difícil ainda. Se eu tiver um sinistro, e se eu tiver que ligar para a pessoa, existe um número de telemarketing desse mercado que custa mais ou menos R$10 uma ligação, né? Porque lá não é só a ligação, é o tempo da pessoa, etc. Como que eu vou vender um seguro de 50 centavos, de R$1? Nunca foi possível. Quando você começa a olhar tudo isso, que você falou de auto-vistoria, né? Pô, você já não tem uma pessoa indo até lá para fazer já barateou. Você tem resolveu por aplicativo ali, é self-service, né? Quer dizer, o custo é dele mesmo ali para fazer isso. Então você consegue atingir a base da pirâmide, e aí quando você atinge a base da pirâmide, você está falando de milhões e milhões e milhões de vendas a um preço pequenininho, mas isso ajuda nesse conceito também. Boris. Complementando, eu pergunto aqui para a plateia, quem tem algum seguro de automóvel? Muito obrigado. Quem tem esse seguro feito por um corretor de seguros? Esse corretor de seguros já ofereceu o segundo, terceiro produto para vocês? Aqui a resposta. Então, o marketing sim é importante. A iniciativa, 2 pessoas levantaram a mão de que nós, corretores, não estamos fazendo o melhor trabalho possível. Só 2 de quase todo mundo que levantou a mão. Então, o marketing é possível, junto com uma atitude, mas eu já estou me sentindo meio vitrola quebrada, né? Quem lembra o que era vitrola, chegava num ponto do disco que ele ficava repetindo as coisas, eu estou mais ou menos assim. Nós precisamos quebrar paradigma. Vamos pegar um seguro que é obrigatório na maioria dos países que a gente viaja para fora, que é o seguro viagem. Se ele não é obrigatório, ele é importantíssimo se você tiver um problema de saúde lá fora. Por que é que eu não chego num preço aonde eu coloco isso junto com uma outra cobertura que eu vendi, pode ser no teu residência, no seu próprio automóvel, e eu cobro isso anual, limitando a 30 dias, 15 dias, 20 dias? Por que eu não faço isso? Para nós corretores, eu até te explico, esse é o grande problema, porque depois não me compensa ter uma pessoa, ainda pensando de uma forma mais antiga, renovando esses seguros, não compensa nem no residência. Então eu tenho que agrupar coberturas. A minha venda aqui, mesmo muitas pessoas falam que o automóvel é massificado, é um ledo engano, ele ainda não é massificado, ele é consultivo. No momento em que eu te faço uma série de perguntas, no momento que eu faço uma série de cálculos e eu te explico uma série de possibilidades de nível de RCF, de franquias, etc., não é um produto massificado, mas o viagem já é massificado. Eu já posso vender por um preço que, se eu vender para todo mundo, muito melhor, muito mais interessante do que eu ficar vendendo, não no caso aqui da antisseleção, como o doutor aqui colocou, mas eu já posso criar realmente uma outra massa que vai estar nessa cobertura. E a comprovação hoje é mais do que simples. Mesmo quando a companhia tem uma dúvida de fraude, ela vai no Facebook daquele fulano e vai ver que sim, ele estava em Portugal fotografando. Então, não tem mais motivo para a gente ficar parado. Ou a gente muda, concordo com você, Flávio, ou nós estamos mortos, todo mundo. Deixa eu só voltar aqui um minutinho. Só voltando ao microseguro, prometo. Eu acho que o microseguro não colou no Brasil, não deslanchou no Brasil por 2 motivos. Um, porque a regulação cria tantos pendurucalhos, tantas pequenas coisas que aumentam o custo, mas porque a nossa vocação vai vender muito, não é o microseguro, é o seguro inclusivo, que é um degrau acima. O microseguro é aquele que na Índia aquela costureira que costura na casa dela para um cinto que por sua vez vai parar na Zara, vai parar na Mango, vai parar sei lá onde, aquela costureira, ela faz um seguro da máquina de costura dela por 50 centavos. Eu não vejo no Brasil um exemplo parecido com esse. Um sucesso de seguro inclusivo no Brasil é o seguro funeral. Um monte de gente da classe C, D, tem, com certeza. E eu conheço bem um dono de
de seguradora, que aliás é uma pessoa brilhante, que é o Pedro Bulcão, que vende barbaramente seguro funeral para a classe C e D. A minha faxineira e a irmã dela, que também é minha diarista, as duas têm seguro funeral. Quer dizer, esse é um seguro inclusivo. Carlos, muito obrigado. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigado, Glória, Boris e Fernando. Infelizmente, não deu para fazer todas as perguntas, mas gostaria de lembrar que no sábado, dia 30, a gente vai publicar um caderno especial na Folha de São Paulo com mais matérias sobre o tema e a cobertura desse evento também. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso evento e até a próxima.